Eu já li alguns comentários a meu respeito, dizendo assim: o irmão Rubens não prega o evangelho. Por que ele não prega o evangelho? Por que ele não fala do que está escrito? Por que ele não faz como as outras pessoas? Então eu resolvi, a partir de agora, nessa nova série de gravações aqui do Verdade Oculta 2, ler a Bíblia, tá certo? Eu creio que não há coisa melhor para que a gente saiba da verdade do que lendo. Eu gosto muito da passagem que Jesus diz assim: aquele que crê em mim, como diz a Bíblia, dele fluirá rios de água viva. É assim que Jesus disse. Aquele que crê em mim, como diz a religião evangélica, aquele que crê em mim, como diz o presbítero, o diácono, o pastor, o líder religioso, o bispo, não, nada disso. Tira tudo. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então nós temos que procurar saber de Jesus onde? Nas Escrituras. E já não digo Bíblia, mas nas Escrituras. Mas já que o povo fala Bíblia porque é bibliólatra, porque aprendeu assim, e adora o livro Bíblia, então eu falo aqui também agora hoje a linguagem sua. Eu vou ler na Bíblia e você pode ler junto comigo. Eu quero que você reflita comigo em Tito. Vamos ler os três capítulos da carta de Paulo a Tito, aqui na Bíblia, tá certo? Vamos ler aqui juntos, para a gente ver se o que você entende é o que está escrito aqui. Eu creio que contra a revelação escrita, não há revelação mais poderosa, porque a escrita é explícita. Vamos ler então juntos? Você me acompanha? 3 capítulos de Tito, a carta, a epístola do apóstolo São Paulo, está aqui na Bíblia. Aí você pergunta: mas irmão Rubens, a Bíblia aqui é a Bíblia protestante. Por que está escrito São Paulo, São João, são isso, são aquilo? Porque a Bíblia foi escrita pelos papas, pelos padres, pelos homens da Igreja Católica. E eles chamam Paulo de São Paulo, João de São João, Pedro de São Pedro, Maria de Santa Maria, e assim por diante. Mas isso não importa, é o que eu falo sempre: não vamos idolatrar o livro, porque como livro é um objeto, e objeto nenhum deve ser idolatrado. Agora, as escrituras sagradas, elas têm que ser sim lidas, conhecidas e gravadas na tábua do coração. Porque um dia, se tirarem um livro, nós não vamos ficar cegos por aí, porque nós vamos ter tudo isso gravado na tábua do coração. É mais importante ter no coração do que no livro, porque não temos que ficar idolatrando o livro. Eu falo muito disso aí, repito demais isso, porque parece que as pessoas não entendem. Aí a gente tem que ficar repetindo. Nós lemos sobre Hebreus nos vídeos passados, e Hebreus sempre está repetindo a mesma coisa. Você reparou? Repete a mesma coisa. O que repete? Para com a lei e vem para a graça. Sai da prisão da lei e vem para a liberdade da graça. Nós temos que estar presos à liberdade da graça e libertos da prisão da lei. Eu falo assim, mas não é difícil compreender, entendeu? Tá entendendo o que eu falo? Não é trocadilho, nem coisa de Renato Russo, medo de ter medo de ter medo, não! Temos que nos desprender da prisão da lei e nos prendermos à liberdade da graça. Ficar livre da prisão da lei e ficarmos presos à liberdade de Jesus. Liberdade, não é prisão. Vamos ler então a epístola do apóstolo São Paulo a Tito. É o que está escrito aqui na Bíblia. É o prefácio e a saudação que alguém botou aqui, porque também isso não é escritura sagrada. Agora é, olha, daqui em diante é. Primeiro capítulo, primeiro verso. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Conhecimento da verdade é segundo a piedade. Em esperança de comer o melhor dessa terra, de ganhar o carro do ano, em esperança de ter os cofres cheios de dinheiro, de comprar mais uma casa nova, de ter mais um armário cheio de roupas. Não,
em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos. Essa é a promessa, meu amado. Quando falar para você que você é filho de Deus e não afilhado, uma coisa que fala assim, que você tem direito de tudo, que você tem que comer nessa terra, isso é Velho Testamento. Isso não é Nova Aliança, isso é prisão do Velho Testamento. As músicas todas falam isso porque é isso que o povo quer ouvir. E quem grava as músicas quer vender, quer ganhar dinheiro. O negócio é Semiramis, a mulher da nota. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e o Yoshua, que aqui é chamado de Jesus Cristo, pelos padres que escreveram a Bíblia. Encargo de organizar a igreja creta e reprimir falsos doutores. Olha, esse título aqui não é Sagrada Escritura, isso aqui é alguém que botou, viu? Isso aqui é tudo assim, meu amado, você tem que ir acostumando com isso. Esse negocinho que está escrito aqui, encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir falsos doutores. Não precisa nem ler esses pedaços, não. Isso aqui às vezes leva a um entendimento ruim, viu? Leva a um entendimento errado algumas vezes. É melhor ler só o que está na Escritura. Então eu vou para o capítulo 5. Por esta causa te deixei em Creta. É Paulo falando para Tito, seu filho na fé. Vamos entender bem. Creta é na Grécia. É o país onde tem mais ídolos. Foi na Grécia que o templo foi edificado para abrigar os deuses, os santinhos, aquelas imagenzinhas, que eram muitos, muitos, muitos. Você vê a mitologia grega, é repleta de deuses, até Hércules, Maciste, nem sei se Maciste tem lá, eu via nos filmes antigos. Mas tem muitos deuses. E ali foi estabelecido o templo. Tá certo? O templo é paganismo da Grécia. Leia nos livros de história. Existem diversos livros de história que contam sobre isso. O templo é um objeto pagão da Grécia. E Tito estava na Grécia. Paulo havia deixado ou enviado Tito para a Grécia, para ali ele espalhar a sã doutrina de Cristo. Ali ele fazer discípulos, como manda a palavra de Deus. Tá certo? Então, agora ele escreve uma carta a Tito, a quem ele considera filho na fé. Por esta causa te deixei em Creta. Ó. Paulo deixou ele em Creta, tá certo? Para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e que de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. Aqui nessa versão está escrito presbíteros, mas ancião também cabe, porque presbítero é ancião. Aí eu te pergunto, por que que em algumas versões eles chamam de corrigida isso, corrigida aquilo? Porque eles vão manipulando. Vê se você me entende. Onde está escrito ancião, que é uma coisa que a gente sabe que é um velho, uma pessoa idosa, uma pessoa que já tem experiência de vida, eles colocam presbítero. Por quê? Porque ancião você conhece, é um cidadão de idade. E presbítero você só conhece aquele cara que tem um título na igreja. Aí já distorce, para achar que é o cara que é da igreja, que é aquele do título da igreja. Da igreja que eu digo secular, do ministério montado por homens. Não da igreja de Cristo. Daquilo que não é igreja que eles chamam de igreja. Vê se você me entende. Eu não sei se eu estou conseguindo ser bem assim explicativo nisso. Nessa versão da Bíblia está presbítero. Mas se você vai ver outras versões, você vai ver que está o original da palavra. Presbítero é o mesmo que ancião. Mas se colocar aqui ancião fica muito genérico. Então coloca assim nessas versões mais corrigidas, presbítero, para não apontar mais para um homem idoso, mas para apontar tão somente para aquele líder religioso que se chama presbítero, que tem esse título, porque você não encontra outro presbítero na língua portuguesa. Se você falar presbítero é o quê? É um sofá? Não. É a lua? Não. Presbítero só é o cara que tem um título de presbítero dentro de um templo, de um sistema religioso. Então,
Quando a Bíblia está escrita aqui nela, na Bíblia, não é na Escritura Sagrada, não, na Bíblia, quando está escrito presbítero, é o mesmo que ancião, mas se coloca presbítero para não apontar para qualquer pessoa idosa. Eu continuo.